Meus caros, o processo eleitoral da Argentina e o que nós temos visto ao longo desses 11 meses de governo Lula, ou 10 completos e indo para o 11º mês, com manchetes como a da ministra da Igualdade Racial, querendo inclusive dizer que o termo buraco negro é equivocado, é errado, enfim, é racista. Com essas coisas estapafúrdias que nós estamos vendo por aí, com essas cortinas de fumaça do PT, e com o desencanto da população mais pobre com esse discurso, e o fomento, né, de um pensamento mais fascista como resposta a tudo isto, é que me preocupa, porque nós temos aí uma esquerda que está ajudando na falência do pensamento democrático. Eu não diria somente na falência do pensamento progressista, mas na falência do pensamento democrático. Porque as pessoas não necessariamente são obrigadas a saber das coisas e a entender das coisas. E aí o trabalhador que não tem tempo para ficar lendo e teorizando, vendo manchetes como a da ministra da Igualdade Racial, a irmã, né, da vereadora Arielle Franco, falando aquela bobagem, vendo o Lula viajando o tempo todo, fazendo viagens inúteis, ele olha para um país que não possibilita educação de qualidade para os seus filhos, que vê, né, os preços dos alimentos subirem todos os dias, combustíveis, insegurança e tudo mais, ele tende a buscar uma solução, pelo menos imediata, para a sua sobrevivência. E quem é que fornece esse discurso fácil, raso e que soluciona magicamente esses problemas que parece que não são de interesse, né, da esquerda identitária? O discurso protofascista, o discurso de um Bolsonaro que disse que, bom, tudo bem, eu não sei de economia, mas quem sabe vai melhorar na questão da insegurança pública. E as pessoas compraram isso lá em 2018 e elas vão comprar, elas podem comprar em 2026, ou seja, 2 eleições depois. Porque a eleição de 2022 foi uma eleição de negação, principalmente a eleição que se deu no segundo turno. O PT ganhou uma eleição pelos erros do PT. O PT não venceu o bolsonarismo, foi o bolsonarismo que perdeu para ele mesmo. E efetivamente, quando nós vimos esse tipo de postura, isto me incomoda, porque o que me incomoda é ver que as pessoas não estão entendendo que o combate ao racismo, por exemplo, não é somente o termo que eu não devo usar, que é inadequado. O racismo, para ser superado, como outras mazelas, né, como a questão do machismo e outras tantas coisas, né, a questão da própria homofobia, a gente só pode superar essas mazelas com o desenvolvimento da educação, ou seja, a partir de uma consciência nova de que devemos respeitar, né, as características do outro para que eu me torne respeitado pelas minhas próprias características, e também porque não adianta em nada eu falar que existe violência contra os trans, por exemplo, sendo que há um problema de mercado de trabalho para os trans. Qual a opção hoje para um jovem trans, se não a prostituição? Que outros caminhos nós podemos dar? Que outras alternativas, né, uma pessoa trans pode exercer, né, em termos de atividades econômicas? Quando nós falamos de negros, da desigualdade negra, sim, nós temos uma dívida histórica. Sim, quando houve
a abolição da escravatura, os negros foram soltos sem perspectiva alguma. Temos que reparar isto? Sim. As penitenciárias, né, a população carcerária, em sua grande parte negra. Mas por que isso acontece? Porque esses negros que estão na periferia, juntamente com outros brancos que também estão lá, eles não têm acesso a uma educação que promova-os e que dê de fato uma condição para ascenderem, não para serem ricos, não, mas para que eles possam exercer sua profissão e que possa ser uma alternativa, por exemplo, para uma criança, de vez de querer ele ser o aviãozinho do tráfico que dá um dinheiro legal, em ter uma outra alternativa econômica para que ele possa superar aquele quadro. O problema do identitarismo é que o identitarismo pega as pautas humanas, a pauta LGBTQI+, a pauta do negro, a pauta da mulher, a pauta da criança, pega essas pautas, faz uma lavagem cerebral em cima delas, manipula as pessoas envolvidas nesse processo e não discute o essencial para esses segmentos da sociedade e não transversaliza estas pautas como elas deveriam ser transversalizadas. Quando nós falamos da violência, temos que pensar num plano para a violência como um todo e colocar dentro desse plano a política pública para o combate, para aquele tipo de violência que eu tenho mais nojo, que é quando um covarde bate de uma mulher, por exemplo. E isso não significa que nós temos que fazer a disputa em que é mais importante fazer uma política pública para a mulher que apanha do marido ou o negro que apanha da polícia. Ambos merecem ser respeitados e não serem disputados, mas terem políticas públicas que os contemplem. E só pode contemplar a todos quando tivermos políticas para todos e não segregações. Quando eu vejo gente dizendo que o machismo só pode ser combatido pelas mulheres, eu fico triste, porque o machismo ele também tem que ser uma pauta a ser combatida e ser enfrentada. O problema do machismo ele tem que ser enfrentado por nós homens. Nós temos que conversar com as mulheres e enfrentar o machismo juntos. As novas gerações devem já estar não embebidas no machismo, mas há feministas que reduzem o debate nesta luta em que colocam todos os homens como se todos os homens fossem vorazes sexuais que não respeitam nada e ninguém. O problema do identitarismo no Brasil é que essas pautas humanas são pegas e são usadas e manipuladas pelo partido que se diz de esquerda, mas que hoje senta com o centrão do Lira, que hoje diz que pensa no pobre, mas é incapaz de taxar os ricos e cada vez mais quer taxar os pobres. Esta é a história. Este é o fulcro da coisa. A gente precisa superar isto. Porque se a gente não superar isto, o que está acontecendo na Argentina vai acontecer no Brasil. E vice-versa. Eu tenho certeza de uma coisa. Ou a gente começa a conversar com as pessoas, olho no olho, ouvir elas e tentar mostrar que elas não são fascistas porque elas estão sendo induzidas pelo bolsonarismo. Não sejamos burros e tolos como os fanáticos petistas que agem dessa maneira. Talvez o que falta é conversar, e conversar requer ouvir, requer paciência, requer tolerância, requer inteligência, que me parece que a esquerda identitária não tem.